Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, estou hoje aqui com duas pessoas incríveis, a doutora Hannah Selton e o professor Sérgio Hernandes, nossa querida advogada, um grande perito, e nós vamos tratar aqui do caso do massacre do restaurante chinês. Um caso bastante antigo, virou livro, né? Tem um livro maravilhoso sobre esse caso, né, de investigação criminal. Mas ele é um caso um tanto quanto peculiar, porque todas as provas indicavam um determinado suspeito e esse suspeito lá na frente foi inocentado, que é o Arias. E eu vou passar, primeiramente, a palavra para a doutora Hannah e vou pedir para ela explicar para a gente que caso é esse, doutora Hannah. Boa tarde, Carla. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Esse caso, esse ano completou 85 anos. Ele aconteceu no Carnaval de 1938, ali perto da Catedral da Sé, num restaurante chinês, o restaurante Orion. Era quarta-feira de cinzas, um dos cozinheiros chega para abrir o restaurante. Ele chega, bate palmas, que era o que eles costumavam fazer para sinalizar que tinha que subir a cortina e ninguém vai receber ele. Ele percebe que, ao contrário dos outros dias, não tinha sido colocado o cadeado naquela cortina. Quando ele abre, ele encontra, a princípio, dois dos colegas dele mortos no salão principal, muito sangue por tudo, tudo indicava que eles teriam sido atacados ou por um objeto cortante ou por um objeto contundente. Ele entra mais ainda no estabelecimento e ele encontra o dono do restaurante, que era o senhor Ho Fong, que era um imigrante chinês, e mais adiante a esposa dele, a dona Maria. Então foram 4 pessoas mortas naquela madrugada e começam a investigar para tentar descobrir quem teria sido o autor desses crimes. Em um primeiro momento, a primeira reação foi atribuir a um acerto de contas entre a comunidade, na época eles chamavam dos amarelos. Então, foi uma busca por todos os chineses, japoneses, coreanos, porque na época eles colocavam todo mundo como uma coisa só. Hoje a gente já sabe que não se faz essa... Eles faziam uma união, é o seguinte, é asiático, É então asiático, vai ficar no mesmo bolo, né? É um erro horroroso. Não, né? grotesco. Então, era uma comunidade muito pequena. Acreditam que na época era em torno de 200 chineses que tinham em São Paulo. A própria São Paulo não tinha a proporção que tem hoje. Mas foi descartado a participação de alguém da comunidade asiática, da comunidade chinesa, e aí começaram a entrevistar os garçons, a interrogar os garçons. A suspeita chegou aí para o Manuel, que era conhecido como Maneco, e no terceiro interrogatório só, isso é muito curioso, ele traz o nome do Arias de Oliveira, que era um rapaz de 22 anos na época, fazia pouco tempo que ele estava na capital, e ele teria tido algum desentendimento com o Sr. Fong. Ele teria sido demitido, na verdade não fica muito claro se ele teria sido demitido ou se ele teria pedido demissão. Uma das versões é que ele teria pedido demissão antes do carnaval, porque ele queria ir para as festas, para os... Queria aproveitar. Que na época o carnaval de rua era muito forte. Sim, era muito interessante. Não, diz que, inclusive, à medida que a perícia ia chegando no local, ainda tinha um cenário pós-carnaval. Então, era a perícia trabalhando no meio de confete, serpentina. Então, uma das versões é que o menino, na época, ele queria aproveitar o carnaval, ele pede demissão antes do carnaval e que aí na terça-feira, dia 1º de março, ele teria ido atrás do Sr. Fong, pedido para ser readmitido, e ele teria dito, não, tudo bem, eu só preciso terminar o meu acordo com a pessoa que entrou no teu lugar e depois volta. Mas alguma coisa aconteceu na madrugada. E a partir de quando surge a figura do Arias, ele passa a ser o principal suspeito e até hoje muitos atribuem a culpa a ele, mas não foi fechado esse caso ainda. Muito bom, mas antes até da gente passar aqui a bola para o nosso professor, eu vou pedir aqui um mapa para a gente explicar para as pessoas onde fica essa região
e nós estamos falando em 1938. Então, a gente tem aqui o mapa do Brasil e a gente vai caminhar aqui para São Paulo, né? Nosso estado aqui em São Paulo, a gente vai para a cidade de São Paulo e essa região central da Praça da Sé. Hoje o mapa, né, dessa região está bem, né, povoado, a gente tem várias edificações, mas na época não era completamente assim, né? Então, era onde ficava esse restaurante, era um restaurante pequeno, mas vamos lembrar que o centro de São Paulo era uma região nobre. Era uma região nobre. Era uma região muito boa. Aí a gente tem aqui, né, onde é que era a casa do Arias, né, que é na Rua Visconde de Parnaíba, que ficava a 4,5 km do local do crime, que é na Rua Venceslau Braz. Então, a gente entender o que era o percurso. Mas o mapa era completamente diferente, a gente não tinha essa quantidade de edificações, a cidade de São Paulo era uma outra São Paulo. E aí, professor, que é um grande perito, explica pra gente como é que essas pessoas morreram, né? E o que naquela época, a gente está falando de 1938, a tecnologia era outra, era muito mais complicado, né, de você periciar uma cena de crime. Carla, boa tarde. Muito obrigado, um prazer. Primeira vez que estamos juntos. 4 vítimas, elas sofreram vários traumatismos contusos. Né? Nós temos diversos formatos de lesões corporais, diversos instrumentos, né? E nesse caso específico foram utilizados elementos contundentes. Esse elemento contundente gerou, nesse caso, fraturas cranianas, deformação de rostos, né? E muito sangramento. Então, o que é interessante nesse tipo de casos, o elemento contundente, ele é aplicado por força, muita força. Uma pessoa precisa ser forte para fazer aquele trauma. Olha, o que me gera um pouco de dúvida sobre esse caso é o seguinte: você tem os corpos, você tem os cadáveres, porém você não consegue observar um desalinho, nesse caso do restaurante. Por exemplo, uma luta corporal. Isso não foi levantado até hoje. Então você tem um restaurante em tese, ele estava sem nenhum tipo, né, ele não estava arrumado, mas também não estava desalinhado. Ou seja, nada apontava nesse caso uma briga ou luta corporal. Isso me chamou a atenção pelo fato de ser só uma pessoa que supostamente teria matado 4 pessoas, certo? Sem causar nenhum tipo de luta corporal, ou pelo menos desalinho no local. As mortes foram causadas, os funcionários, né, levaram lesões contusas na cabeça, no rosto. O dono também levou lesões contusas na cabeça e a esposa do dono foi asfixiada por esganadura. Agora, curiosamente, é o seguinte: vamos supor que teria sido Arias o autor dos fatos, né? Qual que seria a motivação para ele cometer esses 4 crimes? Pela forma, pelo instrumento, certo? Os crimes foram cometidos com raiva. Um elemento contundente, certo? E lesões na cabeça, exclusivamente na cabeça. Não foi nem no corpo, não foi nos braços, no tórax, foi na cabeça. Ou seja, realmente, a pessoa queria produzir a morte. Tem ódio ali. Tem ódio, tem raiva. Agora, vamos supor que o Arias tinha essa motivação de vingança por ter sido demitido, supostamente. Porque ele teria matado os 2 funcionários, colegas dele, que, segundo relatos, né, eles permitiam que ele dormisse lá, não tinha nenhum tipo de desavença com eles, né? Então, já esse fato dele ter supostamente matado os 4, né, a motivação para mim não seria vingança. Porque se ele estava, em certo ponto, com raiva do dono, ele teria matado só o dono, não os 4. Não, esse crime, né, doutora Hanna, professora aqui, ele é muito curioso. E eu vou dizer por quê. Primeiro, pelo ano que isso acontece. A gente está em 1938, né? Inclusive, a questão da violência, ela é completamente diferente da violência que nós vivemos nos dias atuais. Mas, quando a gente volta para 1938, nós já tínhamos ali a perícia de digitais.
você já conseguia colher digitais para você fazer esse confronto, né, papiloscópico. Eles encontram o objeto contundente, que é um caibro, que na verdade é um pilão, é isso? Isso, um pilão. Que eles deveriam fazer algum tipo de... para macerar alguma farinha ou, enfim, algum amendoim ou um pistache, sei lá, aquelas nozes, né, para fazer alguma comida ali. Então, esse que foi, a gente não sabe se foi só um, não é? Mas esse foi achado. E lá foi encontrado digitais. Vendo todo o material em relação a esse caso, a esse processo, não se fala nada, porque vamos chegar no ponto seguinte, não, nós temos digitais, pegamos o Arias, né? O Arias é o nosso suspeito. Então vamos fazer o confronto das digitais do Arias e das digitais do pilão. Ok, nós podemos encontrar, inclusive, outras digitais, inclusive daqueles do próprio dono, porque ele poderia manusear fazendo a comida. Mas, assim, o Arias era um funcionário que ficou ali por uma semana, correto? E depois a gente não sabe se ele foi demitido ou se ele pediu para se desligar daquele ambiente de trabalho. Agora, é o que você levanta que é muito interessante. Ele mata 4 pessoas. E assim, você tem que... São 4 contra 1, correto? Eu sempre me pergunto, porque esse é um caso que eu já li bastante sobre ele, se não teriam outras pessoas. Ele foi cometido por uma única pessoa, tinham outras pessoas, alguém segurou e o outro, entendeu? Desferiu os golpes. Por que não foi recolhida a digital? Até porque, Carla, é o seguinte, nós temos um crime que foi utilizado, nesse caso, um instrumento contundente, que gera muito barulho. Sim, as luzes apagadas. Então, gera muito barulho. Do momento que você está acertando a vítima vai emitir, né? Vai pedir socorro, vai gritar. Então você pensa, a vítima começa a gritar, vai acordar já outro sujeito, outro colega. Automaticamente vai se gerar um caos, né? O dono vai acordar e posteriormente, finalmente, todo mundo vai acordar. Só que aí você vê que tem 4 vítimas e um acusado. Então como que ele fez? Matou um, matou outro, matou o dono e foi para cima da casa do dono e matou a esposa dele. Segundo o meu entendimento, não seria só uma pessoa. Até porque, pela modalidade do crime, utilizando, nesse caso, um elemento, né, contundente, se fosse um tiro com um silenciador, seria diferente, né? Porque você efetua o disparo, você não faz barulho. Mas da forma como foi, é impossível ele ter feito tudo isso e, pelo menos, não ter levado um machucado na agressão, né? Quando ele volta para o restaurante, ele volta, ele vai e a polícia não deixa ele entrar. Então, se ele cometeu esse crime, pelo menos ele deveria ter se defendido. A não ser que tenha sido uma paulada certeira, né, uma lesão certeira na cabeça, que a pessoa ficasse inconsciente de imediato. Mas eu acredito que nesse caso, pelo menos, ele iria apresentar os sangues baixo as unhas, ou algum elemento, né? Até porque um dos princípios da criminalística é o intercâmbio de vestígios de local. Toda vez que se comete um crime, você vai ter intercâmbio de vestígios entre o local, a vítima e o criminoso. Então, a perícia, o que deveria ter feito? Ele é suspeito, vamos na casa dele. Vamos ver as roupas dele, se tem sangue. Aquele dia, se ele se apresentou no local, você vê tuas mãos. Como que ele matou 4 pessoas, ele não ficou sujo com sangue, ele não ficou machucado. Ele não se feriu. Ninguém se defendeu, ele não se feriu. Não, por favor, vamos lá. Isso me chamou a atenção, porque a Dona Maria, ela tinha marcas do que parecia ser unhas, porque ela foi estrangulada, mas o Arias, ele roía unhas. E não foi uma coisa de, nessa ocasião, ele roeu as unhas para sumir. Era sabido que ele tinha esse hábito, então ele praticamente não tinha unhas que pudessem deixar aquela marca. Isso foi encontrado no pescoço da Maria, mas ninguém
ninguém se aprofundou. Quando você gera uma esganadura, se você tiver unhas, você vai gerar uma equimose pela pressão, certo? Então você vai estourar capilares, o sangue vai se infiltrar na musculatura, mas as unhas vão produzir escoriações. Então você vai ter duas lesões, a equimose pela pressão e, nesse caso, a escoriação pelas unhas. Como a doutora bem pontua, se apresentava nesse caso marcas de escoriação que são de unha, e nesse caso o áreas no tina, automaticamente você descarta essa possibilidade, porque você encontraria nesse caso só equimoses no pescoço, não escoriações. Não, tem muitas coisas que são muito mal contadas nesse caso, né? E eu concordo com vocês. Primeiro, eu vou até aqui relembrar o professor Christian, que fala muito, né? Quando você vê uma cena de crime, você entende muito a questão do criminoso em relação se esse crime foi premeditado ou não, inclusive pela organização ou desorganização daquela cena de crime. Você levanta um dado que é muito interessante. É uma cena de crime muito organizada, né? Então, assim, imagina um homem só, ele faz tudo aquilo e não entrou em luta, não quebrou nada, as luzes estavam apagadas. O criminoso teve muito cuidado, ou seja, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então, aí, o que a polícia diz é que ele queria roubar. Então, um criminoso que queria roubar e não rouba nada, é complicado. Eu venho aqui para roubar e não roubo. E aí tem aquela história, né? Não, mas a esposa do dono do restaurante, a Maria, não quis passar as senhas do cofre. A gente sabe muito bem que uma pessoa sob ameaça, ela vai passar a senha de qualquer coisa. Ela já viu que tem 2 pessoas mortas, o marido está morto, ela passaria as senhas. E aí volta aquela questão que nós estamos em 1938 e nós temos sim ali um momento aonde principalmente, né, alguns imigrantes orientais faziam parte de ligações com determinadas, vamos dizer assim, não vamos chamar de organizações, mas, enfim, com grupos que não se gostavam, né? E a gente não sabe até que ponto, isso existiu muito nos Estados Unidos, em grupos russos, né? Dependendo que se você não pagasse lá uma determinada quantia, porque aquele grupo ia dar proteção ao seu restaurante, eles destruíam, eles batiam em alguém da família, eles faziam verdadeiros absurdos. A gente não sabe, até porque essas comunidades são muito fechadas, né? Elas são muito recolhidas, tem ali um código de silêncio absoluto, e mesmo que a polícia tivesse feito o melhor trabalho de investigação na época, eu acho muito difícil que alguém fosse delatar um integrante desse grupo. Falou, olha, foi lá. Então, o que me parece, isso é a minha impressão, é uma conjectura, eu não sei nem se eu estou correta, é que esse crime, ele começa a ter, né, esse cheiro ali, será que não foi alguém um grupo que chegou ali para cobrar alguma coisa que aquelas pessoas não estavam fazendo ou devessem, sabe-se lá o que, se é dinheiro ou algum favor, ou ouviram alguma coisa que não poderiam ter ouvido, ou sofrer, entendeu? Alguma ameaça ligada, e o que acontece? Entram no restaurante e fazem aquela barbárie. E eu não acredito que tenha sido só uma pessoa. Isso foi muito levantado. Muita gente que fala sobre esse caso compara com o que aconteceu com o Manfred e a Marisa Richthofen, que eles estavam dormindo quando foram atacados, mas eles foram atacados simultaneamente e mesmo assim eles acordam. Então, como você ataca 2 pessoas que estão dormindo e uma não tem uma resposta, não tem uma reação, como é que não foi percebido o que estava acontecendo se foi só uma pessoa? Porque ali eram 2 pessoas dormindo juntas que foram atacadas ao mesmo tempo.
Se os dois garçons, se eles estavam dormindo ali, como é que ninguém percebeu, ninguém reagiu? Isso, se eles estivessem drogados, por exemplo. Exatamente. Agora, você levantou um ponto importante, Carla, sobre o seguinte. Nessa época, nós já tínhamos a perícia papiloscópica. O elemento, nesse caso, o vestígio principal, né, o causador das mortes, o instrumento contundente, apresentava digitais. Por que a polícia não confrontou? Será que eu não entendo. será que a polícia sabia quem foi e, se confrontasse a digital, iria apresentar uma prova para excluir, nesse caso, o Arias? Porque se a polícia excluísse o Arias, não tira ninguém mais. E ele não deixa de ser uma opção bastante cômoda na época, uma opção bastante confortável. Era um menino muito jovem, ele não era de São Paulo, ele não tinha uma família próxima, era um menino negro, isso foi muito levantado na época, então, de certa forma, era muito confortável culpar ele. Sim, e tem uma questão, eu estava até lendo aqui, que eu acho que a gente tem que levantar também, que era o seguinte, né? Existe uma pressão, a polícia tem que resolver o crime. Sempre. E é assim, existe custe o que custar. E às vezes essa pressa, né, gera erros. Eu estou errada? Mas, Carla, nós vemos esses exemplos até hoje. Quantos casos não temos hoje, na atualidade, de que a pressa da polícia pela cobrança da sociedade coloca pessoas inocentes na cadeia e que finalmente, após um plenário popular, um júri popular, finalmente se descobre que a pessoa era inocente. Não, e assim, esses erros, eles são muito tristes, né? Você vai... E a gente também tem que voltar para 1938, existia um racismo, né? Com certeza. Se ainda existe hoje, imagina há 85 anos. E como é que a gente pensa essa questão, doutora Hanna, nessa época, né? Porque a gente está falando aqui de um homem, ele não era um homem fraco, né? O Arias, a gente olha, ele tinha uma compleição física boa, mas eu acho muito difícil que esse homem tenha matado todas essas pessoas, não tenha deixado vestígios como o nosso professor aqui falou, pegadas, sabe, bagunça, ninguém tem ouvido. Existiu ali uma organização, né? Inclusive para que essas mortes acontecessem. Inclusive com elemento surpresa, porque no meu entendimento, eles queriam matar o dono e talvez a esposa. Aquelas outras duas pessoas que morreram é um dano colateral. Mas já estavam preparados para que se tivesse mais gente, vamos eliminar todo mundo. Só que nesse caso, né, pela arquitetura, nesse caso do restaurante, quem morreu primeiro foram os dois funcionários. Tanto que nessa fotografia da esquerda, se você percebe, você vê nenhuma cadeira fora de lugar. Não sei se a polícia chegou, arrumou, mas nós vemos aí que não tem desalinho no restaurante. Não teve briga, não teve uma atitude de defesa, por exemplo, das vítimas. Aí, outro ponto interessante, ferida contusa na cabeça gera muito sangramento. Então, não A pessoa pensou? poderia ter colocado os pés no sangue, ter deixado pegadas, o instrumento estava com sangue. Do primeiro momento que você mata uma vítima, você vai ficar manchado com sangue. Então, você poderia ter transferido elementos, vestígios para outros locais. Talvez a perícia foi tão fraca na época, né? Deixou muitas provas de fora, nós já sabemos, perícia papiloscópica, pegadas, porque eles só se basearam numa confissão dele. Confissão que posteriormente foi, entre aspas, né, anulada porque ele teria sido coagido através de uma entrevista. E isso é muito interessante, porque aí a gente vai agora para a fase de julgamento, né? Ele confessa, né? Ele é um réu confesso. A gente não sabe em que termos essa confissão aconteceu. Infelizmente, né, nessa época, a gente vai se deparar ali com talvez uma truculência, né, para que essa pessoa viesse a confessar. A gente tem o caso lá do menino, né,
do Engraxate, no Rio de Janeiro. Nossa. Uma criança que é colocada, a gente até trouxe esse caso aqui, numa cela com adultos. Você imagina, e tudo porque ele só tinha jogado tinta, porque a pessoa que ele tinha, né, feito o serviço não havia feito o pagamento para a criança, ou seja, ele com raiva joga, suja e esse menino é espancado, é colocado numa cela com outros adultos. Olha como é que é. Mais de um A mês gente ali. está falando da mesma época, mais ou menos. E aí ele vai a julgamento, né? A promotoria está convencida, é dito que tem ali um corpo de provas que é muito contundente, muito expressivo, e começa o julgamento. Fala um pouco sobre esse julgamento, doutora Hanna. Ele foi um julgamento, claro, numa escala muito menor do que a gente tem hoje, mas ele foi um julgamento midiático. A própria confissão dele, vários jornalistas da época foram convidados para assistir, para registrar a confissão dele. Então, já tinha um caráter meio que de espetáculo. Isso também aconteceu no julgamento. Ele foi ao tribunal do júri, ele foi defendido por um advogado muito bom, que era o Dr. Paulo Lauro, que mais adiante, inclusive, ele se torna prefeito de São Paulo, foi o primeiro prefeito negro de São Paulo e foi quem conduziu toda a defesa dele e disse, não, esse corpo de provas, ele não é significativo, ele não é contundente, ele não prova realmente o envolvimento do Arias. Então, tanto que no primeiro julgamento ele é absolvido. Ele foi julgado por... O júri entende, e essa é uma parte muito importante. Muito. O que o júri entende? Que ele foi coagido, é isso? Coagido. A gente está em 1938, professor, por que eu acho que esse caso é muito importante? Porque em 1993, né, a gente tem o caso das bruxas de Guaratuba. Eu estava pensando nele agora. E é um dos piores horrores que eu já me deparei em termos de literatura criminal. Porque o que fizeram com aquelas pessoas para que elas confessassem um crime que elas nunca fizeram ou tiveram qualquer participação. Não tinha nenhuma prova material. Absurdo. E foi aceito. Agora, veja só, a gente volta no passado, em 1938, até tem uma questão de dignidade, né, daquele conselho de sentença, de entender o seguinte, não, essa confissão não foi obtida em bons termos, né, em bons termos. Sim. E como isso é importante, né, porque o conselho de sentença é formado por pessoas leigas, por pessoas comuns, por pessoas do povo, e essas pessoas elas precisam ter o convencimento de que aquela determinada pessoa realmente cometeu aquele crime. Isso chama atenção porque, na época, o Conselho de Sentença ele foi formado por 7 homens brancos de classe média alta. Então, ele já tinha tudo contra ele, porque esse Conselho de Sentença já estaria inclinado a condená-lo. Mas mesmo assim eles entendem que não tinha materialidade, aquela confissão não parecia ter sido espontânea ou ter sido obtida da maneira mais adequada. Então, mesmo eles tendo esse perfil tão diverso do Arias, eles entendem para que ele seja inocentado. E tem a questão novamente, né? A perícia, ela é crucial. No caso das bruxas, só voltando atrás, no caso das bruxas, aqueles áudios, eles não foram juntados no processo. Sim, Eles foram juntados posteriormente. A prova foi manipulada. A prova documental foi manuseada, foi manipulada. Não, mas elas, né, não só elas, como eles também, todo o tempo afirmavam, nós fomos torturados. Nós fomos torturados. Isso nunca foi levado em conta. Entende? Eles pediam, um dos delegados que tinha plena convicção na tortura daquelas pessoas foi afastado do caso. Mas sabe o que aconteceu? O perito médico-legista que fez o laudo
o exame de lesão corporal, que não atestou lesões corporais, ele se suicidou no dia do julgamento. Nas Bruxas de Guaratuba. São coisas estranhas, não é? Então, mas voltando aqui o caso, a lei fala que a confissão do acusado nunca vai ser antepor à perícia, à prova científica. Então, nós temos, não só no Brasil, né? Nós temos aqui na região muitos casos onde você coloca a confissão do acusado por sobre a prova científica, você coloca a prova testemunhal por sobre a prova científica, e isso é um erro, porque a prova testemunhal ela pode ser criada, induzida, até viciada por falsas memórias. É uma prova totalmente subjetiva, só que depende do caso. Muitas vezes, quando a investigação falha, quando o Estado falha, nesse caso, na coleta de provas para conseguir provar a autoria e materialidade, o que a acusação utiliza? Utiliza a prova testemunhal para conseguir robustecer uma acusação, muitas vezes sem provas. Muitas vezes com reconhecimentos viciados. Uma pessoa árias, né, uma pessoa pobre, uma pessoa que era negra, que era do interior, é um alvo fácil, né, que se você colocava num reconhecimento, talvez alguma testemunha presencial, ia reconhecer ele. Então, o problema que nós temos dessa época até hoje é que a prova científica, pelo menos em muitos casos aqui no Brasil, ela se coloca em terceiro lugar, após a confissão e após a prova testemunhal. E isso é totalmente errado. Errado, porque a prova científica é científica, ela não é falha. Não, você tem toda a razão, assim, a prova científica, ela é, né, contra fatos, não argumentos, porque, assim, nós temos a ciência, né, e a ciência, ela não está nem do lado A e nem do lado B, nem do lado da defesa, nem do lado da acusação, ela é uma ciência, ela é científica. Então, ela vai dizer o seguinte, se você colocou o seu dedo aqui, nós vamos escolher, vai bater essa sua digital com isso aqui. Não tem erro, não tem como dizer, não, não é minha. É sua, porque ela é singular, ela é ímpar. Eu não vi isso. E aí, quando a gente fala nessa cena de crime com tantas mortes, um cuidado muito grande, assim, ele é um homem muito simples, né? Para ter esses cuidados, não vou pisar numa poça de sangue, ele já teria se sujado inteiro, já teria sangue para todo lado. Esse restaurante já estaria revirado. Outras pessoas teriam entrado. Eu vou colocar aqui o meu achismo, né? Vou conjecturar aqui o que eu acho que aconteceu. Eu acho que realmente isso deve ter sido talvez um acerto de contas, alguma coisa que a gente não sabe o que é, porque eu não consigo ver esse caso como um caso bem investigado. Então, não se descobriu, né, a motivação desse crime. Qual é a real motivação? Por que essas 4 pessoas morreram? Elas, na verdade, a única coisa que ligava a elas era o restaurante. Eram 2 funcionários e ali um casal. Né? Um casal oriental, um casal chinês, que a gente não sabe se tinha ligação ou não, né, com algum grupo, se eles tinham informação que pudesse prejudicar esse determinado grupo, se eles estavam sofrendo alguma determinada ameaça ou se eles estavam ameaçando alguém. E a própria avaliação dele foi muito deficitária. E aí entra a seguinte questão, ninguém ouviu nada, a gente não sabe até se do lado de fora não tinham pessoas que estavam ali, né, tipo de olheiras para que ninguém entrasse. A gente não sabe se tinha mais pessoas ali dentro. Até porque cometer um crime na madrugada de carnaval parece conveniente, sabe? Exatamente. Vai ter música, vai ter barulho, então não vai ser ouvido. É encontrada a arma do crime. Não sabemos se tem outra arma. Tem, né? Na verdade, você tinha vestígios, né, no próprio corpo da mulher. Tudo bem que naquela época não tinha DNA, mas você tinha a marca da unha, que você poderia fazer uma comparação também. De fato, isso se faz muitas vezes, em caso de esganadura, você abre a mão do suspeito e você faz a medição. E você faz no cadáver o mesmo. Você
faz a medição do dedo até o último dedo, para ver se a mão, consegue, né? nesse caso, a mão, certo, do suspeito é compatível com a lesão que é observada no cadáver. Agora, eu vejo 3 pontos interessantes nesse caso. O primeiro ponto, quem cometeu o crime conheceu o local. Sim, Porque frequentava o local. O segundo ponto interessante é que as mortes foram cometidas em um lapso de tempo curto. Por quê? Porque foram todos encontrados em pontos separados. Não foi que alguém entrou, juntou todo mundo e matou todo mundo. Se você vê, a esposa estava na casa dela, o dono do restaurante estava a caminho ao restaurante, no corredor, e os funcionários estavam quase na entrada. Ou seja, ou eles perceberam e tentaram fugir, e aí eles foram assassinados e posteriormente o dono baixou, mas foi uma dinâmica bastante rápida. Né? Ou seja, para uma pessoa só fazer todo esse estrago. E aí, quando a gente olha, né, o Arias, alguém acabaria lutando com ele, não é? Então a gente teria cabelos. Nada foi encontrado, porque assim, entende? É estranho demais, né? A pessoa vai tentar se defender, mesmo essa mulher, ela é pequena e tudo, ela foi esganada, mas ela tentaria se defender de alguma forma, Sim. né? Ela teria marcas, né? Essa pessoa... E o próprio Arias, por que ele mata e volta na cena do crime? E quando ele volta, ele não tem nenhum hematoma, ele não tem nenhum ferimento, não é possível. Até porque, mesmo ela sendo pequena, ela teria tentado se defender, ela teria alguma coisa na unha dela, ou teria deixado uma marca em quem estava por cima dela, e nada disso foi Quem levado em estava conta. ali dentro tinha o controle. O que é interessante, a asfixia, ela não é imediata. Quando você produz asfixia, quando você gera hipoxia no organismo, quando você baixa o nível de oxigênio, a pessoa fica inconsciente em aproximadamente 40 segundos. 40 segundos. Então você tem 40 segundos até 1 minuto em que a vítima vai se defender da esganadura. O que ela vai fazer? Ela vai tentar arranhar, soltar. Então, nos casos de esganadura, o que você encontra no agressor, você vai encontrar escoriações nos braços, escoriações no rosto, no pescoço e até equimoses. Vai precisar puxar o cabelo, não é? Porque você vai onde consegue aqui, né? É tudo uma história muito mal contada. E a gente também não sabe que se tiver algum envolvimento com algum grupo, se esse grupo também não financiou um pagamento que tipo, olha, para de olhar aqui para mim, não é? Sim. Porque isso também não seria de se surpreender, correto? Correto, Mas- infelizmente. Sim, mas Naquela época nós estamos falando de 1938, Isso não gente. acontece mais hoje. Mas, de fato, só o fato da esposa do dono ter sido esganada, né, e do óbito por asfixia mecânica, e o Arias não ter apresentado no dia nenhuma lesão corporal, isso é uma prova, eu diria, suficiente para conseguir mostrar que não foi ele, pelo menos, que cometeu o crime contra a esposa do dono do restaurante. Do contrário, ele teria lesões corporais de autodefesa. Porque Sim. a asfixia não é imediata, a asfixia demora 40 segundos ou 1 minuto. Porque era março, as pessoas não usam manga comprida nem nada. Então, ele teria essas marcas. No dia seguinte, ele teria isso aparente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Como é que esse advogado conseguiu a absolvição? Qual é que foi a jogada dele? Ele teve muito apoio na época da Frente Negra Brasileira, que era um grupo de defesa dos negros. Ainda era um grupo muito novo, eles tinham se formado, se eu não me engano, em 1929, 1930, mas eles estavam muito na questão de combater o racismo, combater essas manifestações, essas acusações, Essas agressões. privações de direitos, e eles deram muito apoio. Na época, o Dr. Paulo ele ainda era um advogado muito jovem. Esse foi realmente o caso que deu projeção para ele. E ele conseguiu, de certa forma, eu não digo isso de uma maneira negativa, mas ele conseguiu apelar à emoção daquela comunidade, daquele conselho de sentença,
Porque na época isso era noticiado, a gente vê pelas fotos que os corpos, as fotos dos corpos, elas saíam na primeira página, não tinha nada Não, era um horror, não É, era? o borrado. Era, assim, era a cena do horror. Não É. tinha respeito, inclusive, pela vítima, né? Tem fotos que dá para ver o rosto deles ainda. Então, todo mundo tinha uma opinião, todo mundo sabia o que tinha acontecido. Tinham veículos que se referiam a ele como o monstro. Então, Inclusive, ele foi desumanizado. Erros muito grosseiros, né? Porque você já imputa ao investigado, né, a palavra, o adjetivo assassino, né? Sem ainda que o julgamento tivesse acontecido. Quer dizer, toda a sociedade era levada a crer que aquele homem realmente era um assassino. E Ou a seja, defesa dele conseguiu contornar isso e apelar para a emoção. mas eu vou voltar aqui para o professor, porque eles falam muito na época, né? Ok, a gente tem a confissão. E o conselho de sentença entende que aquela confissão foi forçada. Mas eles falam muito de um conjunto de provas contundentes. Que provas são essas que a gente está procurando até hoje não achou? De fato, o doutor Paulo, na defesa dele, ele foi categórico em conseguir confirmar que não se tinha provas materiais contra Arias. Ou seja, a perícia não conseguiu provar a autoria dos fatos. E isso foi fundamental, porque ele conseguiu desconectar o Arias do fato, do caso, através das provas. Porque se você mostra essas fotografias para o jurado, fala, oh, essas fotografias. É um crime bárbaro, é um crime que gera muito sangue, muito vestígio. Qual é que é o réu? Nenhuma perícia conseguiu provar que ele estava machucado, que ele tinha sangue das vítimas. Então ele conseguiu provar que efetivamente a perícia, nós não sabemos se de forma dolosa ou culposa, não fez o trabalho certinho, não fez a coleta das provas para conseguir comprovar a autoria. E eu tenho certeza que a perícia papiloscópica não passou por baixo do tapete. É porque a perícia papiloscópica é uma perícia que no DNA. Nenhuma digital da gente é igual à de outra pessoa. Então, automaticamente, se eles confrontassem, ou eles confirmavam a autoria, ou eles refutavam. Agora, se eles refutavam, se eles falavam, oh, essa digital aqui não é do Arias, é de quem? Eles não iam conseguir chegar jamais, talvez, num autor. E a sociedade ia estar batendo, cadê o autor? Cadê o autor? Cadê o criminoso? Cadê o assassino? Esse é o maior problema, porque quando isso acontece, esses erros grosseiros acontecem, além de você não esclarecer o crime, porque você não esclarece, você não acha os verdadeiros culpados, você acaba cometendo uma injustiça enorme. Vamos culpar alguém aí que é porque é caso cerrado. E nisso o papel da Acabamos imprensa. o problema. A imprensa, ela precisa ser sempre muito vigilante, né? E também não pode também sair correndo apressada, porque quando corre apressada, acaba cometendo erros também. É induzida ao erro, vamos colocar ali, né? Não é a imprensa que vai investigar, ela vai acompanhar, ela vai fazer o trabalho dela, inclusive investigativo, mas ela não tem acesso às provas, ela não é a perícia, ela é a imprensa. Ela precisa receber informação, inclusive para também criar o seu convencimento e poder falar sobre aquilo, porque crimes como esse são crimes horríveis, são crimes absurdos, né? E eles não podem ser, né, apagados. A gente está em 2023 falando de um crime de 1938. Mas esse crime, ele também trouxe luz a um ponto muito importante, que foi essa questão do combate ao racismo, né? Que você já começa ali, né, com uma força bastante grande, correto? Com certeza, porque ainda hoje a gente vê isso de qual o suspeito, a primeira coisa, ele era negro ou ele era pardo. E de todos os suspeitos que foram levantados à época, o único que realmente insistiram, que não... Parece que não fizeram esforço nenhum
para tirar ele daquela cena. O primeiro suspeito que foi investigado também era um chinês. Eu, inclusive, vou ficar devendo o nome dele, porque era um nome muito complicado, eu não consegui pegar a pronúncia dele. Tem várias consoantes. Muitas. E poucas vogais. Para gente que fala português é complicado. Muito. E ele, inclusive, teria sido quem teria vindo com o Sr. Fong para o Brasil. Fazia mais ou menos 12 ou 13 anos que eles estavam no Brasil, mas que o Sr. Fong ele teria prosperado muito e esse que teria viajado com ele não teria prosperado tanto. Então, parece que teria um certo ressentimento entre eles. Olha. Chegaram a suspeitar dele. Ele foi ouvido, teve algo que ele teria passado por um terreno baldio próximo ao restaurante naquela noite. Ele justificou que era porque era carnaval, então ele passava sempre por ali. Encontraram um paletó que teria sido dele. Ele disse que não era. A polícia pediu para que ele provasse. Me lembrou até um pouco o julgamento do O.J. Simpson com a luva. Então, a polícia pediu que ele colocasse o paletó, disse que serviu perfeitamente, mas ele disse que ele não gostava de paletó com tanto botão, que os paletós, então, por isso, os paletós dele tinham menos botões. Chamou um alfaiate, o alfaiate foi ouvido e ele foi completamente descartado. Muito conveniente. Muito científico. Muito, assim, a prova foi o Prova alfaiate. científica. Eu não gosto de paletó, tem botão demais. É muito botão, dá trabalho. Você não conhece o meu gosto. E nunca mais ele foi mencionado. Agora, ele passou por um segundo julgamento. Passou. E também foi inocentado. Foi inocentado. Ou seja, se eu perguntasse para vocês hoje, vocês acreditam que Arias é o culpado? Não. Não com essas provas. Não. Eu também vou dizer que eu não consigo acreditar. Não que ele não seja, mas que com esse conjunto de provas está difícil de achar que é ele. E na dúvida, a gente absolve. Exatamente. Em dúbio pro réu. Eu acredito que a motivação dele de vingança, ela fica comprometida pelas 4 mortes. Eu acredito que quem fez não foi só uma pessoa, acredito que foi mais de uma pessoa. Eu também acredito. Pessoas que conheciam o local e pessoas que agiram de forma rápida. E eles queriam eliminar, para mim, o negócio em si, por isso mataram todo mundo. É, porque o negócio acabou. Uhum. Né? O próprio restaurante, ele ficou, né? Ele ganhou, enfim, aquela cruz maligna de que é mal assombrado, ninguém mais queria frequentar. Imagine 1938, né? 4 mortes, 4 assassinatos, porque não é que a pessoa simplesmente, né, teve uma morte natural, foi uma morte brutal, né? Então, no mínimo, as pessoas querem ir como curiosidade, mas ninguém quer sentar e comer nada ali, né? Sim. Ninguém sabe o que eu posso encontrar na minha comida, né? Ainda tem aquela, né, as lendas, né, populares. Agora, é um caso, eu sei que ele é muito antigo, né? Ele é de 1938. Olha como é que ficou. Lugar mal assombrado, está até no jornal, né? Eu não duvido, não. É? Não é? É que hoje já deve ter alguma outra coisa no lugar, né? Porque é uma região, vamos dizer, muito valorizada no sentido de comércio, no centro de São Paulo. Já tem... É um ponto caro. Qualquer metro quadrado no centro é caro. Já deve ter alguma outra coisa ali. Mas era um caso que... É um cold case, né? É um caso sem solução. É um caso que mereceria, né, que profissionais se debruçassem para descobrir o que de fato aconteceu. Mas hoje é muito difícil, né? Porque as provas sumiram. E nós temos um ditado, né? O tempo que passa é a verdade que foge. Então, por mais que nós tentássemos hoje entender o que aconteceu, a ausência de provas limitaria o trabalho pericial. Talvez nós confirmaríamos que o Arias não foi, mas nós não conseguiríamos talvez chegar nesse caso de forma mais categórica a quem foi o autor. Talvez. Eu sei. Como enfim, qualquer pessoa que tenha cometido, né, esse assassinato, possivelmente nem viva mais está, né, pelo tempo que se passou. E é um crime que já prescreveu também. Então, mesmo que
ela esteja aí bem velhinha, né? É um crime prescrito. Bem velhinha acho que é muito difícil, porque ela estaria centenária, né? Ela já estaria com muitos e muitos anos. Mas é um caso interessante para se debruçar, né? Tentar entender junto a essa comunidade o que poderia ter acontecido, se existe algum registro escrito. Porque quando a gente volta de novo no caso das bruxas de Guaratuba, e isso é muito interessante, né? Os próprios torturadores, né, cometeram um erro muito grande. Eles gravaram a tortura. Eles gravaram toda aquela tortura porque tem até uma questão meio sádica, né? Eu vou fazer vou deixar aqui a minha assinatura. Só que eles não podiam imaginar que ao longo de muitos anos, ao longo do tempo, um historiador iria colocar isso na cabeça dele e não iria parar, não iria sossegar enquanto não chegasse a essas informações. E dito e feito, ele consegue ter acesso às fitas da tortura. E a morte do Evandro também é um caso que já prescreveu, mas ainda assim a gente quer saber quem foi. Exatamente. E eu acho que a morte, no caso Evandro, ele está ligado a muitos outros crimes, Sim. né? Com certeza. Eu acho que aquele dossiê Magia Negra, aquele horror, né, que foi entregue ao Ministério Público, que eu não sei como é que aquilo foi aceito, né? Eu não sei como uma pessoa com pingo, né, de inteligência pegou e falou, não, isso aqui é muito bom. É plausível, parece Com base bom. nessa bobagem, a gente vai A fonte vozes deixar da cabeça. que a P2 da Polícia Militar faça essa atrocidade do começo ao fim, que foi torturar as pessoas para que eles confessassem um crime que eles nunca cometeram. Mas olha que interessante, esse historiador consegue ter acesso a esse material. Quem sabe, isso também, né, talvez a história não esteja registrada em algum lugar, alguém não escreveu, porque a gente também estudando um pouco, né, de história criminal, a gente sabe como é que essas coisas funcionam, né? Tipo, eu me livrei, né? Nada aconteceu. As pessoas têm um prazer, não tem? Será que alguém da comunidade chinesa não sabe alguma Olha coisa, só. não ouviu alguma coisa? Fica aqui, né? Vamos dizer, a gente planta a semente, né? Da curiosidade, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas muito curiosas que às vezes elas procuram, né? Quem sabe tem um outro curioso que não, né, vai começar a investigar o que de fato aconteceu, buscar materiais, documentos, informações, porque tem sempre alguém, olha, não, pode ter sido um parente meu que já morreu, né? Porque Não tem? talvez essas provas foram coletadas, só não foram apresentadas. Que nem aconteceu no caso das bruxas. Foi feita a confissão, foi feita a gravação, não foi apresentado. E após muitos anos, uma pessoa falou, tem umas fitas aqui que nem sei o que é. Escuta aí. E aí ele se encontrou. Sim, mas veja só, o que eles fizeram foi crime. Só que eles gravaram um crime. Maravilhoso isso, né? Porque é o seguinte, uma coisa é você torturar e não deixar rastro. Não vou deixar... ela falou que, eu torturei a Hannah, mas eu não gravei, não fiz nada, é a palavra dela contra a minha. Vamos ver quem tem mais força. Naquele momento, né, aquelas pessoas estavam muito enfraquecidas. Mas o que eles fazem? A arrogância é tão grande que eles gravam. Eles gravam o crime que eles cometeram. É muito ego querer deixar aquilo registrado. Não, entendeu? É tudo. Eu não sei o que é isso, sabe? É dar zero para eles, né? Porque, não, eles gravaram todo o crime está lá todo documentado. E aquilo foi escondido, porque eles queriam só aquela parte que eles confessam, porque eles gravam a tortura toda. E no final a pessoa confessa, não precisava nem torturar, né? Você falou, vai torturar, eu já estou confessando, né? Imagina, a pessoa vai ser torturada. E o que eles fazem? Não faz o seguinte, tortura, agora confessa, aí começa a gravar. Então só tem a parte da confissão, não tem a parte da tortura. Mas eles não, o prazer é sádico, é perverso. Gravar, sabe-se lá se não ficaram escutando aquelas fitas muito tempo. E essas fitas, elas não foram parar na mão do poder público, essas fitas estavam escondidas na casa de um deles. Tanto que lá na frente,
que foi um belíssimo trabalho desse historiador, o Ivan Mizanzuki, que ele consegue ter acesso a essas fitas. Alguém pega e entrega, está aqui, ó. Vai saber se não tem isso guardado em algum lugar. O que aconteceu com essas 4 pessoas? Eu já vi histórias assim inacreditáveis de crimes muito antigos que foram desvendados muitos anos depois aí por esses historiadores investigadores, né? Investigativos. Muita gente pega muito tempo depois porque não consegue ficar quieta, não fica de boca fechada. Ela tem a necessidade E sempre alguém de contar. conta, né, no final. Tem um caso muito interessante, ele tem até um documentário, há bastante tempo atrás, quando os aviões eles eram sequestrados nos Estados Unidos. Era muito fácil você sequestrar uma aeronave, as pessoas entravam armadas e sequestravam os aviões. Imagina, você está dentro do avião, o seu avião ser sequestrado. E um desses sequestros, né, a pessoa ela foge, ela pula do avião, né, ela sai por uma parte lá externa, ela está com paraquedas, enfim. E essa pessoa é caçada há muitos anos, mas ninguém nunca chega a essa pessoa, né? Só que lá na frente, quando ela está à beira da morte, ela conta: fui eu que sequestrei o avião, que era um grande procurado, né, do FBI nos Estados Unidos. E tem até um documentário sobre isso. Ele vai contar Então, a gente também não sabe se alguém não contou e ninguém trouxe adiante, mas é um caso bastante interessante, porque, para mim, ele não foi solucionado. Estamos à disposição, então. Não é? Quem sabe? Quem tem informação sobre o caso do restaurante chinês? Um perito, na advogada. Do Orient, a gente olha, fica tranquilo, porque ninguém mais pode ser condenado. Exatamente. Mas a gente Tudo pode com intenção científica. trazer luz, né? Saber o que aconteceu, porque é estranho. Meus queridos, muito obrigada. A gente aqui tratou hoje desse caso que é bastante antigo, mas é muito misterioso, né? As pessoas perguntam muito, falam muito, né? O que aconteceu, né? Uma época muito importante de São Paulo, uma época onde o centro, né, de São Paulo ele tinha uma pujança, né? Esse tipo de crime ganhava, né, essa coisa vultuosa dos jornais, porque o que você muito bem falou, tem muito ódio, né? Não é um crime qualquer, né? É um crime bastante agressivo, muita raiva, então isso choca muito a sociedade. E, infelizmente, não foi um caso solucionado. Eu também concordo com vocês, com esse conjunto de provas, não dá para culpar o Arias. Aí o serviço não foi bem feito. Por quê? Não sabemos. Não sabemos. Infelizmente. Mas vai ficar aqui as redes sociais da doutora Hanna. Quem quiser entrar em contato com essa super advogada, fiquem à vontade. Correto, doutora Hanna? Correto. Manda uma mensagem, manda um e-mail, respondo o tempo todo. Está super ligada, super conectada. Vai ficar aqui também as redes sociais do professor Sérgio Hernandes, um grande perito, faz perícias maravilhosas, muito importantes aí, Legal, né? Carla. De vez em quando ele irrita um pouco o pessoal da acusação. Ele dá trabalho, porque o professor ele vai ficar procurando pelo em ovo, correto? Eu falo a verdade, né? E muitas vezes a verdade incomoda. Porque, digo essa verdade, a perícia ela não trabalha nem a favor da defesa e nem a favor da acusação. Mas ele quer que, olha, temos essa prova aqui que é contundente. Por que ela não está sendo analisada de fato? Exatamente. É isso. O que eu faço? Eu apresento a prova e tem que ser analisado. Se eu estou errado, me prova que eu estou errado. Mas eu utilizo da ciência, das metodologias científicas. E isso é muito importante, né? Que a gente sempre lembra aqui no canal. A perícia, ela não trabalha nem para um lado nem para o outro. Ela trabalha para trazer luz àquela determinada necessidade de informação. De fato... Ela pode favorecer a defesa ou a acusação. Tanto é que o perito não pode nem mencionar a causa jurídica de uma morte. O perito só trata sobre a possibilidade e sobre os vestígios. Nós não podemos falar se foi homicídio, se foi suicídio, se foi acidente. Isso está proibido porque é jurídico. Nós só falamos da mecânica, dos vestígios e de como aconteceu o crime. Mas é muito importante o trabalho, né, que vocês todos fazem, porque é sempre importante que tenha, né, uma rechecagem, né? Porque nós estamos falando, a gente já pegou erros muito grosseiros.
Até porque, Carla, é o seguinte, ninguém gostaria de ser condenado com perícias falhas ou sem provas, né? Então a perícia é importante para isso. É através da perícia que você vai provar cientificamente se a pessoa é culpada ou inocente. Ah, é muito importante. O trabalho que vocês, né, fazem é importantíssimo. Dos advogados, dos peritos, promotores, da polícia. E quanto melhor, né, esse corpo de profissionais, né, melhor é a elucidação de um Sim. crime. Né? Então, Contraditório, né? Contraditório, ampla defesa. e aí o que acontece? Um lado, né, força o outro a fazer seu trabalho cada vez melhor, né, e com mais eficiência. E tantos casos são solucionados com um trabalho tão bom, Sim. todo mundo trabalha junto, todo mundo colabora e às vezes uma dessas partes não está. É, porque o foco tem que ser sempre a vítima, né, a solução de o que aconteceu com aquela vítima, né. A gente tem que olhar para a vítima, o resto não interessa, né. Porque aqui nós temos 4 vítimas. Será que foi olhado com esse devido cuidado? O que aconteceu com essas 4 vítimas? Por que elas se tornaram vítimas? Para mim, 2 pessoas estavam no lugar errado na hora errada. Exatamente. Talvez. E acabaram que poderiam ter sido outras pessoas, né? Tem essas questões. Mas é isso, meus amigos. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais e o nosso e-mail que vocês já conhecem, que é op@medialento.com.br. Quem tiver dúvidas, sugestões ou quiser enviar, né, perguntas para a nossa produção, fiquem à vontade. A produção está de portas abertas para atendê-los. É isso. Muito obrigada à doutora Hanna, ao professor Sérgio. Obrigado, e a Carla. gente se encontra na próxima semana.